Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Quero começar por também cumprimentar a delegação, os membros da delegação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, Luís Alves e Pedro Milheiro. Agradecer-lhes a presença cá nesta Comissão de Trabalho e Segurança Social. Vamos dar início à audição do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, na sequência de requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre o despedimento coletivo na Saint-Gobain Security Portugal. Nós já dizer que já ouvimos por requerimento do Partido Socialista e também por requerimento do Partido Comunista Português a Comissão de Trabalhadores, também a administração da Saint-Gobain e mais sindicatos do setor, designadamente a FEBICOM. E agora vamos prosseguir estas nossas audições com o Steve, antes ainda de uma audição que também será realizada com a senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Esta audição vai realizar-se de acordo com uma grelha de tempos definida, em que haverá uma intervenção inicial do grupo parlamentar que requereu esta mesma audição, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que disporá de 5 minutos. Segue-se a resposta inicial do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira para uma resposta individual até 10 minutos. Entraremos de seguida nas intervenções dos diferentes grupos parlamentares, que disporão até 5 minutos para a sua intervenção, para depois terminarmos com uma resposta conjunta por parte do sindicato no tempo que for utilizado pelos grupos parlamentares e às questões colocadas. Assim, darei sem mais demoras, de imediato, a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, à senhora deputada Alma Ribeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes senhores deputados aqui presentes e, naturalmente, uma saudação e um cumprimento especial ao Luís Alves e ao Pedro Milheiro, agradecer estarem aqui presentes e também saudar aquela que é a luta dos trabalhadores da Saint-Gobain. Por vosso intermédio, mandamos uma saudação calorosa numa luta que não é só por estes postos de trabalho, não é só por cada um dos trabalhadores que estão em causa, mas é também pelo país. E dizemos isto porque aquilo que se está a fazer com a Saint-Gobain, como temos referido, é um crime económico e social. E é assim porque esta empresa, que hoje alega que tem prejuízos, esquece que se formos até o momento em que a Saint-Gobain tem lucro, já se ascenderam aos 63 milhões e, portanto, não pode vir agora esquecer-se disso quando lhe é conveniente. E é um crime económico porque esta é a única empresa em Portugal que opera o vidro automóvel. É uma empresa que tem história em Portugal, que a Saint-Gobain espartilhou e, portanto, segmentou em outras empresas, que ao longo do tempo teve opções de gestão que conduziram também à menor capacidade produtiva, apesar do próprio país e dos próprios governos terem disponibilizado mais do que uma vez fundos públicos para a sua modernização, para o aumento da sua capacidade produtiva. É um crime social porque estão em causa 130 trabalhadores altamente especializados do que nós mais precisamos no nosso país, que vão ficar sem alternativas se não se encontrar uma solução para esta unidade. Alguns porque também, pela sua idade, naturalmente não encontrarão nesta fase outras alternativas e também porque, de facto, este é um setor altamente específico, com uma necessidade de qualificação e de especialização que também é relevante. Estes trabalhadores tiveram, como sabemos, durante os últimos 3 anos com os seus salários congelados, portanto, a empresa apelou à boa vontade dos trabalhadores e paga-lhes desta forma ao fim deste tempo e, portanto, consideramos que aquilo que aqui se prepara e que se está
a desenvolver é de facto um crime económico e social que a todos deve mobilizar. E não podemos esquecer as opções de gestão, como dizia anteriormente, que levaram até aqui, porque esta é uma empresa que tem licença exclusiva no setor. Portanto, é uma empresa que foi deixando de produzir, não produz, e agora, daqui para a frente, não produzirá nem deixará produzir para o mercado, o que tem a ver com a sua posição dominante também a nível internacional, sendo uma multinacional que opera em diversos países e é uma das 3 que dominam o setor do ponto de vista internacional. E, portanto, aquilo que se coloca é se deixaremos que o país perca uma unidade produtiva desta natureza, com esta especialização, com este contributo que dá também aos restantes setores económicos, sendo que muitos setores dependem naturalmente do fornecimento de vidro. Um dos mais falados e talvez mais óbvios é, por exemplo, a questão da Auto Europa, mas o vidro automóvel e não automóvel é necessário nos mais diversos setores. Insere-se numa lógica de descarbonização da economia, insere-se numa lógica de utilização racional dos recursos e ambientalmente mais justa e, portanto, não compreendemos que se possa permitir esta situação. Nós, já tendo ouvido muitos esclarecimentos e já tendo, de certa forma, abordado diversos aspectos deste despedimento coletivo, gostaríamos de questionar ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, também pelo conhecimento da realidade que têm, que possibilidades conseguem antever para o futuro e para a própria produção do vidro automóvel e não automóvel e outras aplicações em Portugal. Gostaríamos também que nos pudessem dizer e explanar quais são as possibilidades que estão neste momento a ser dadas aos trabalhadores da Saint-Gobain e de que forma é que seriam mobilizados de uma forma mais produtiva e mais vantajosa para o próprio país. Naturalmente que apesar dos esclarecimentos que hoje possamos ter, aquilo que nós exigimos é também uma intervenção do Governo, como sabem, temos insistido, não pode lavar as mãos desta questão, porque não estão em causa só 130 postos de trabalho, podiam estar, também estão outros postos de trabalho indiretos, mas está sobretudo a produção nacional e a economia do nosso país e, portanto, esta é uma questão de extrema importância. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Ribeira. E agora, para uma resposta individual, tenho a palavra o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, o Sr. Pedro Milheiro. Pronto. Boa tarde a todos. Obrigado por mais esta oportunidade de esclarecermos aqui nos trabalhos desta Comissão aqui os contornos do processo de despedimento coletivo que a empresa Saint-Gobain Security Portugal efetuou. Dizer, em primeiro lugar, que as preocupações demonstradas pela senhora deputada do PCP são também as preocupações que temos enquanto sindicato, enquanto representantes daqueles trabalhadores da Saint-Gobain Security Portugal. Como referiu, o que fizeram, o que levaram a cabo é mais um crime económico e social. A preocupação, além da preservação dos postos de trabalho, prende-se também com a preservação de uma empresa que é única no aparelho produtivo nacional e, do nosso ponto de vista, também está com a efetivação do despedimento coletivo, está em causa também o interesse nacional e isso deve requerer a preocupação dos nossos governantes que, em tempo útil, não atuaram no sentido em que deviam, na tentativa de impedir ou de chegar a um entendimento com o Grupo Saint-Gobain que não permitisse o encerramento da atividade daquela unidade de Santiria e da Azóia. E, do nosso ponto de vista,
estamos aqui a criar mais uma dependência do exterior neste setor específico da transformação do vidro automóvel. Como tinha referido, é uma empresa única no aparelho produtivo nacional e com o seu encerramento, mais uma vez, o país fica dependente de interesses estrangeiros que são contrários, neste caso, são contrários ao interesse nacional. Referiu a questão da Auto Europa. A Auto Europa, com certeza, com o encerramento da nossa unidade, ficará dependente do fornecimento externo destes componentes para a sua unidade também, não só a Auto Europa, mas também o grupo PSA de Mangualde e da Renault de Cacia, ficam uma vez mais dependentes de interesses estrangeiros e que, como já vimos em relação à questão dos componentes eletrónicos que são fabricados na sua grande maioria no continente asiático, a Auto Europa teve que efetuar paragens de produção por falta de componentes. Isto, no nosso entendimento, são os males da globalização. Pronto, o capital foi assim que se organizou e depois, de vez em quando, há assim estes percalços que não estão previstos no aparelho produtivo nacional e o encerramento desta unidade leva a mais uma dependência externa do país em relação ao fornecimento de vidros para o setor automóvel. Depois, em relação a... falou também tivemos 3 anos de congelamento salarial, é verdade. Nesse sentido, acho, do nosso ponto de vista do sindicato, acho que foram enganados os nossos sócios daquela empresa, com promessas de investimentos e de projetos de futuro que permitiriam muitos e bons anos de atividade naquela empresa e ao não se concretizarem, criou-se um ambiente perfeito para depois justificarem com maus resultados a menor viabilidade da empresa e justificar o seu encerramento. Em relação ao futuro daquela unidade, nós já percebemos que não passa pelo Grupo Saint-Gobain. Nós, enquanto Federação e Sindicato, temos mantido contactos com o Sr. Secretário de Estado da Economia para dar um destino alternativo àquelas instalações com outro potencial grupo económico que quisesse investir naquela unidade e se instalar ali, mas isto está sempre dependente também da vontade do Grupo Saint-Gobain e acho que os nossos governantes também têm que apelar aqui o ónus social de todo este processo da parte da multinacional francesa, que seja parte de uma solução e que não crie entraves e mais problemas ao futuro a dar daquela unidade. Referiu também, falou do quadro pessoal das idades dos trabalhadores daquela empresa. Realmente é uma preocupação grande que temos. Nós estamos quase todos lá há cerca de 20 e tal anos naquela empresa, entramos jovens para aquela empresa. Hoje em dia o quadro pessoal dos trabalhadores da Saint-Gobain Security de Portugal ronda aos 40 e muitos anos, ou 50 e poucos anos, e isso cria uma dificuldade extra depois na recolocação desses mesmos trabalhadores novamente no mercado de trabalho. Nós continuamos a considerar que aquela unidade, se o grupo Saint-Gobain assim o entendesse, poderia ter viabilidade, porque aquilo que foi referido de justificação do despedimento coletivo, os prejuízos acumulados dos últimos 3 anos, nós também consideramos que o encerramento do forno da Float que produzia chapas de vidro plano aqui em Portugal por parte da Saint-Gobain Glass foi decisivo depois de fazer encarecer os custos de produção e das matérias-primas que passaram a ter que ser importadas, deixaram de ser produzidas em Portugal e isso levou a uma menor rentabilidade da Saint-Gobain Security de Portugal.
E deste modo, acho que foi criado aqui um clima de desinvestimento e desaproveitamento das capacidades da nossa empresa, com deslocalização de muitas encomendas para outras unidades do Grupo Saint-Gobain noutros países, que levaram a que houvesse resultados negativos e que justificassem todo este processo que a multinacional francesa levou a cabo. Nós, da nossa parte, continuamos a insistir com o Governo para que se encontre aqui uma solução alternativa e que não deixem morrer mais esta unidade em Portugal. Nós necessitamos de indústria, não consideramos que nós somos um sindicato da indústria vidreira, consideramos que o nosso país não se pode basear apenas no setor terciário. Acho que a indústria faz falta ao nosso país para não estarmos dependentes do exterior e das vontades de outros interesses que não o interesse nacional. E nesse sentido, vamos junto do Governo, insistir que se encontre aqui uma solução para não se desaproveitar este know-how e estas capacidades dos trabalhadores altamente qualificados daquela unidade, que passaria sempre por uma requalificação para outro setor, dentro do vidro, mas com outras possibilidades de se continuar ali aquela unidade a produzir. E pronto, e lembramos, nós também chegámos à fala com o Sr. Primeiro-Ministro e relembramos que ele, ainda recentemente no Congresso do Partido Socialista, disse que as empresas em Portugal eram para salvar e não eram para deixar morrer. Mas neste caso, infelizmente, o que se assistiu não foi isso. Deixámos cair mais uma vez uma empresa que era importante no aparelho produtivo nacional. E infelizmente agora estamos numa fase de se encontrar uma solução alternativa para aquela unidade de Santiria da Azóia, que não passe necessariamente pelo Grupo Saint-Gobain. Lembrar que a nossa empresa, a Saint-Gobain Security Portugal, é o que resta da antiga Covina. A multinacional francesa adquiriu a totalidade do capital daquela empresa que era uma empresa nacionalizada num dos governos do professor Aníbal Cavaco Silva, e o que temos, a multinacional francesa dividiu a antiga Covina em 3 empresas, a Saint-Gobain Glass, que produzia chapa de vidro plano, a Saint-Gobain Security, que transformava o vidro para o setor automóvel, e a Covilis, na altura, que se dedicava ao vidro para a construção civil. E depois também houve um projeto da Saint-Gobain Solar, que era uma unidade na Póvoa de Santiria, e o Grupo Saint-Gobain recebeu muitos e bons apoios do Estado português. Nessa altura até permitia a requalificação do forno para produzir as chapas para os painéis solares da Saint-Gobain Solar, e para a Covilis e para a Saint-Gobain Security. E depois da crise capitalista de 2007, 2008, em 2009 encerraram quer a produção na Saint-Gobain Glass, quer a Saint-Gobain Solar e a Covilis. E a Saint-Gobain Security foi a parte da Covina que se manteve ainda em atividade, onde nós alertámos sempre desde a primeira hora a multinacional da necessidade da reconstrução, da reparação do forno o retomar da sua atividade, porque isso tínhamos a perspectiva que o forno, estando parado, ia encarecer a matéria-prima da nossa unidade, porque iria sempre ter que se importar vidro do estrangeiro e a matéria-prima ficaria mais cara e a curto e a médio prazo poderia trazer complicações à Saint-Gobain Security Portugal. A intenção do grupo francês, sabemos que tem outros interesses,
e infelizmente provocaram um despedimento coletivo em 2013, com o encerramento de um dos setores da Saint-Gobain Security de Portugal, e agora em 2001 acabaram por encerrar o resto que sobrava da antiga Covina. Ou seja, no nosso entender, a multinacional francesa explorou ao máximo uns anos que teve quando adquiriu a antiga Covina, e agora prepara-se para abandonar esta atividade deste setor em Portugal e deslocalizar a produção que era feita cá para outras unidades noutros países, nomeadamente em Marrocos, no leste europeu, e no caso do setor dos vidros para autocarros, caminhões, transportes públicos, para uma unidade em Itália, que é a outra. Só existiam duas a fazer esse tipo de produtos, uma era cá em Portugal, a outra era em Itália. Muito obrigado. Entramos durante a nossa audição agora no período das intervenções dos grupos parlamentares e dou a palavra à senhora deputada Mara Lagriminha, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Bem, muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Quero naturalmente, em primeiro lugar, saudar o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecer também ao PCP o requerimento que fez e dizer-vos também que, naturalmente, as vossas preocupações são também as nossas preocupações. E, por isso, tendo em conta aquilo que disseram também inicialmente, de que está aqui em causa o interesse nacional, concordamos em absoluto. Entendemos que a Saint-Gobain é uma empresa de interesse estratégico nacional e, por isso mesmo, o próprio Partido Socialista desenvolveu esforços também para ouvir quer a administração da empresa, quer a Comissão de Trabalhadores. Fizemos ainda hoje de manhã com a Comissão de Trabalhadores e dizer-vos que, naturalmente, a unidade de produção de vidro de automóveis localizada em Santiria da Azóia, no concelho de Loures, é efetivamente uma empresa com interesse estratégico nacional. Há aqui, de facto, dois comportamentos conflituantes entre si. Ouvindo a empresa dizia-nos que justifica o encerramento pela retração do mercado automóvel no contexto da pandemia, situação essa que obviamente colocou em causa o trabalho de centenas de pessoas, até pelas idades médias dos 48, 50 anos, como há pouco referiram, e que também é um segundo efeito de preocupação que acarreta. A nossa posição é que, obviamente, isso gera angústia e insegurança para os trabalhadores, para as famílias, mas também para a economia, como é óbvio. A empresa, e nós também queríamos salientar esta perspectiva, tem em Portugal 11 empresas, este grupo tem 11 empresas, 8 unidades e faturou cerca de 180 milhões de euros. E apesar disso, a empresa anuncia que cessa a atividade produtiva em Portugal devido aos prejuízos acumulados nos últimos anos. E, portanto, a senhora deputada anteriormente já vos questionou, mas eu gostaria de voltar a questionar, até porque a própria Comissão de Trabalhadores disse-nos aqui hoje que a empresa é viável e que, portanto, isto é contraditório. E da vossa intervenção em resposta às questões da deputada do PCP, em relação à viabilidade da empresa, os senhores também afirmaram aqui que a empresa realmente é viável. E, portanto, eu gostaria novamente de vos questionar, no vosso entendimento, a empresa é viável e porquê? Quais as razões dessa viabilidade? Depois nós sabemos também que tem havido reuniões com a DGERT, já houve pelo menos 5 reuniões. Se os senhores sabem o ponto de situação ao dia de hoje dessas reuniões. Na circunstância de, efetivamente, a empresa cessar esta atividade, na vossa perspectiva, que medidas alternativas é que devem ser feitas? E também temos preocupação, naturalmente, ao nível do que sejam as compensações para os trabalhadores. Falaram aqui há pouco na questão da reconversão.
ao nível das medidas alternativas. Depois, há outra questão que também nos preocupa, que tem a ver com o próprio espaço e com as infraestruturas e com os equipamentos que esta empresa dispõe. E não estamos a falar de uma empresa qualquer, estamos a falar de uma empresa que é a única empresa em Portugal autorizada a produzir vidro plano e, portanto, gostaria de vos questionar se têm conhecimento verdadeiramente qual é a intenção da Saint-Gobain também nesta matéria. Depois, por fim, falaram há pouco de um potencial investidor e temos ouvido muito a ideia de que pode haver potenciais investidores. Portanto, a minha questão é, na vossa perspectiva, se há verdadeiramente potenciais investidores interessados em adquirir a empresa, uma vez que estamos a falar de um setor vidreiro que é muito específico. São as questões que eu para já deixaria e, naturalmente, também, mais uma vez, dizer que o Partido Socialista tem estado atento desde o primeiro momento, continuará a estar atento no acompanhamento que faremos ao nível, quer desta Comissão, mas também ao nível da Comissão de Economia, que também terá todo o interesse, como os senhores disseram há pouco, até pelo acompanhamento do próprio Ministério, de estar ao lado e perceber daqui para a frente que solução é que poderemos encontrar em conjunto, como é óbvio. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Amaro Lagriminha. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudável assim os Srs. Deputados. Gostaria também de saudar os representantes dos sindicatos de trabalhadores da indústria videira que hoje estão connosco, numa maratona que já fizemos hoje de várias audições sobre esta matéria, mas pela causa que é importante e justa da situação vivida do despedimento coletivo que foi anunciado em agosto da empresa com os seus 130 trabalhadores, mas que afeta mais de 200 de forma indireta. E, portanto, dar aqui uma palavra, como já o dissemos nas outras audições, também de solidariedade sobre esta matéria e de grande preocupação. Ouvimos agora também aqui o historial da atividade do negócio, não da empresa, do negócio que veio do Grupo Covina e os tempos atuais, o historial também do Grupo Saint-Gobain em Portugal, que tem aqui uma história de vários lucros e não de prejuízos. Já tive a oportunidade de dizer de manhã que, analisando os balanços e o documento que foi-nos entregue para a administração, que surgem muitas dúvidas porque é que eles estão a anunciar o que se projeta para o final do ano e, portanto, quando se projeta, pode haver aqui alguma engenharia financeira no sentido de criar condições para que exista falência técnica da empresa e seja esse o motivo que leva ao despedimento coletivo, sendo que a intenção é clara, é o despedimento num grupo que tem aqui ainda muito negócio em Portugal. E são várias as empresas, já foram dito pelos meus colegas, que existem aqui do grupo em Portugal. Aliás, disse aqui que partiu a empresa inicial, a Covina, foi partida em 3. Grande parte do negócio ainda existe e que faturam muitos milhões e muitas dezenas ou centenas de milhões de euros de volume de negócios e com lucros. Já sabemos que essas empresas, não a empresa Saint-Gobain Security, mas as outras empresas acederam a fundos comunitários, esta acedeu apenas e só à questão do layoff simplificado. E são várias as dúvidas que existem. A empresa é viável ou não, tirando esta questão técnica financeira de diminuição da autonomia financeira de 50 e tal por cento para 53% ou 52%, desculpe, para capitais negativos, é ou não viável e que tipo de soluções poderiam existir para os trabalhadores, neste caso limites de encerramento, noutras empresas do grupo, e se vos foi feita essa alternativa ou dada essa alternativa em vez do despedimento coletivo, o aproveitamento dentro de soluções que passassem intergrupo, me parece importante também perguntar. Mas também fala-se muito na questão das instalações. Haverá aqui, sendo que todos sabemos
a importância estratégica de ser a única empresa que produz o vidro para o setor automóvel e da importância do cluster do setor automóvel de Portugal, se há aqui alguém que possa estar mais interessado, para não acabar aqui o negócio, nem o deslocalizar para fora do país, tornando, como disse, e bem, numa dependência externa que temos que tentar minimamente contornar. Também já ouvimos por parte da Federação nos contactos que tem tido com o Governo, mas que não há aqui grandes novidades, e dizer que depois de termos ouvido quer a administração da empresa, quer termos ouvido a Comissão de Trabalhadores, quer a Federação e agora também o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, que nós iremos também questionar de imediato o Governo, no sentido de percebermos o que é que de facto tem que ser feito para tentar ver a possibilidade de evitar tudo isto, que é num setor tão importante, mas mais importante também é o evitar estes impactos económicos e sociais, quer na região, em Lisboa, quer no país, porque passaremos a ser dependentes de forma externa, quer em especial as pessoas que nos merecem a maior e a prioridade número 1. E, portanto, o PSD irá questionar o Governo nesta matéria, porque, de facto, é um assunto que consideramos muito preocupante e absolutamente... há aqui coisas estranhas nas contas, como disse, que ninguém consegue adivinhar 3 meses antes de encerrar o ano qual será o desfecho do ano. É fácil dizê-lo quando em agosto se decide vai-se despedir toda a gente, a partir daí é só desperdiçar capital próprio e isso poderá estar aqui a construir esta inevitabilidade, e nós queremos fazer a outra parte, que é construir a solução para um problema e da nossa parte a solidariedade em relação a esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco, cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira. Hoje já estamos na 3ª audição, portanto, creio que o quadro já está suficientemente traçado. Temos aqui um caso evidente de uma estratégia empresarial que priva o país da produção da produção numa área em que se acumulou conhecimento, em que havia infraestruturas, em que havia procura e que com o encerramento desta unidade e já com o fim da produção de vidro na Saint-Gobain Glass, no fundo, acentua a dependência do país relativamente às importações e prejudica a nossa economia. Temos também um quadro legal, jurídico-legal, que facilita manobras deste tipo ao, por um lado, não exigir as necessárias contrapartidas às empresas que recebem apoios públicos e ao facilitar e embaratecer os despedimentos com a lei dos despedimentos e que permite e que faz com que para as empresas seja fácil e barato despedir e que tenham múltiplos instrumentos de chantagem sobre os trabalhadores, que os inibem de contestar os despedimentos, que fazem com que as compensações sejam muito baixas e que no fundo, permeiam este tipo de comportamentos empresariais. E, por outro lado, há uma estratégia também de acumulação de lucros e de deslocalização da produção numa empresa que faz parte de um grupo que tem elevadíssimos lucros, que tem lucros em Portugal no conjunto do seu grupo e que tem lucros em termos da multinacional e, portanto, do conjunto das unidades produtivas que têm espalhadas pelos vários países. E, portanto, isso também é um elemento que tem que ser tido em devida conta. Nós achamos que a atuação das autoridades, do Governo, ficou muitíssimo aquém daquilo que era possível. E entendemos que ainda estamos a tempo de, pela nossa parte, também procurar forçar o Governo e com a força que as organizações representativas dos trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores, o Sindicato, a Federação tenham feito, de, por um lado, explorar todas as possibilidades de se manter a produção, este tipo de produção em Portugal,
mesmo que seja sem a Saint-Gobain, mas aproveitar, digamos, a capacidade instalada, as competências, o know-how dos trabalhadores, manter trabalho qualificado e produção no território nacional, até explorando alternativas que já aqui nos foram enunciadas pela Federação, e portanto não desperdiçar nem os recursos materiais, nem a qualidade humana, digamos assim, que foi acumulada ao longo destes anos. Pela nossa parte, sem prejuízo da intervenção que é preciso fazer no enquadramento dos despedimentos, matéria que tem vindo a ser discutida agora no Orçamento de Estado, sobre a qual temos vindo a apresentar inúmeras iniciativas, também vamos insistir junto do Governo sobre a necessidade de se explorar aqui, em conjunto com os trabalhadores e quem os representa, com o Ministério do Trabalho, mas também com o Ministério da Economia, se explorar aqui ainda uma alternativa e, portanto, não podemos, obviamente, prometer nada, mas podemos apenas comprometer-nos com a pressão que faremos junto do Governo, com a interpelação que faremos junto do Governo nesse sentido, quer aqui na Comissão de Trabalho, quer por via do debate que se faz na Comissão de Economia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. E, novamente, agora pela ronda dos grupos parlamentares, no caso do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, de facto, isto é por demais evidente o que se está aqui a tratar e a natureza deste despedimento e como de facto reveste mesmo um crime económico e social. E sendo um crime económico e social não pode passar incólume. E esta é uma questão que tem que estar presente. Isto é uma multinacional, a Saint-Gobain, que fica com a Covina, que na altura teria mais de 1.200 trabalhadores. Fica com a licença de produção, que lhe garante uma posição hegemónica, portanto, domina o mercado nacional. De seguida, espartilha, portanto, faz a Glace, a Securita, a Covilis, vende depois, entretanto, a Covilis, mais à frente, decide suspender o forno na Glace, que é quem alimenta as outras, supostamente de uma forma temporária. Entretanto, faz layoffs, despede quase uma centena de trabalhadores, transforma a Glace, que estava temporariamente, o forno estava temporariamente parado no armazém e, portanto, não cumpre com aquilo que eram as perspectivas. Entretanto, cede a fundos para instalar o solar, depois vende o solar, quando estava no máximo da possibilidade de produção. Em 2017 volta a reduzir o quadro de pessoal, depois põe os trabalhadores sem aumentos salariais e agora vem dizer que não é viável a produção nesta fábrica. Bom, difícil era, com menos trabalhadores, com os custos de produção mais altos, porque fechou a Glace, fechou o forno onde os produzia, vem falar que não tem viabilidade quando é a própria multinacional que distribui também as encomendas e, portanto, tem uma posição privilegiada também para decidir quais fábricas estão a trabalhar ou não. Portanto, parece evidente que isto é algo inaceitável. O PCP não vai descansar enquanto não existir uma solução para isto. Exigimos uma intervenção decidida do Governo e exigimos não ser um país em que chegam aqui as empresas, usam, abusam, vão-se embora e ficamos com a nossa capacidade produtiva destruída. E não vale depois chorar como aconteceu com a Galp, que é muito injusto com o que está a acontecer com os trabalhadores. Há que intervir quando é tempo de o fazer. E, portanto, deixando-vos esta certeza de que para nós isto é algo absolutamente fundamental, pela injustiça que representa, pelos trabalhadores, porque também estes trabalhadores precisam de saber um futuro, mas também porque o país precisa de construir o seu futuro, nós não iremos largar esta questão e, portanto, aquilo que vos deixávamos era o espaço para dizerem como é que da parte do sindicato pretendem continuar a acompanhar a situação, o que é que nós podemos também fazer enquanto Assembleia da República para corresponder e como é que nós, de facto, resolvemos a situação dos postos de trabalho, mas também a situação da capacidade produtiva nacional. Muito
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Para uma resposta conjunta, tem a palavra os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira. Será o Sr. Pedro Milheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder aqui às perguntas dos senhores deputados e das senhoras deputadas e das preocupações que demonstraram, que também são as nossas enquanto Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira. A senhora deputada do PS demonstrou a preocupação porque está aqui em causa o interesse nacional, e é assim, do nosso entendimento, além de mais uma destruição de uma empresa, do aparelho produtivo nacional, no nosso caso, enquanto sindicato, esta era uma empresa única do aparelho produtivo nacional, não existe outra semelhante à Saint-Gobain Security de Portugal. É com grande preocupação que vemos o encerramento desta unidade, que era a única no nosso país que transformava vidro para o setor automóvel. Também concordamos que a empresa é estratégica por ser única do aparelho produtivo nacional. Em relação à evolução do setor automóvel, nós sabemos que o setor automóvel recaiu um pouco com a questão da pandemia, mas está novamente a retomar a sua atividade em força, porque estamos numa fase de transição do setor automóvel, da sua transformação de motores a combustão para energias alternativas, híbridos, elétricos e outras energias que estão a ser desenvolvidas, mas com certeza o setor automóvel no futuro, os automóveis vão sempre necessitar de vidros para serem colocados nos veículos. Depois falou da reconversão profissional dos trabalhadores. Neste sentido, dos contactos que temos tido com o Ministério da Economia, não passará o futuro daquela unidade, caso haja uma solução pela Saint-Gobain, será sempre por outra solução que se encontre para aquela unidade. Perguntou também se a empresa era viável. Nós continuamos a considerar que a empresa, do nosso ponto de vista, é viável, como poderão ter acesso aos resultados da Saint-Gobain Security de Portugal desde 1996 até 2020. Teve 2 períodos em que teve resultados negativos. Um foi com o despedimento, curiosamente, coincidiu com o despedimento coletivo que a empresa fez em 2013 e agora este que efetuou em 2021. E dizer que a empresa argumenta com os números de 8,5 milhões de euros de prejuízo dos últimos 3 anos, enquanto o Grupo Saint-Gobain, só no segundo semestre de 2020, teve 1.198 milhões de euros de lucro e já no primeiro semestre de 2021 teve 1.298 milhões de lucros. Ora, a gente vê aqui uma disparidade de números e, no nosso entendimento, caso a multinacional quisesse, tinha todas as condições de continuar a sua atividade aqui em Portugal, na transformação do vidro automóvel. Em relação às reuniões com a DGERT, elas desenrolaram-se dentro do que é o normal das negociações que a empresa teve, quer com a Comissão de Trabalhadores, quer com a DGERT. Nós, enquanto sindicato, também participámos como assessores da Comissão de Trabalhadores, onde foi possível encontrar-se um nível de compensação aos trabalhadores, mas não era isso que os nossos sócios do nosso sindicato ali naquela empresa pretendiam a salvaguarda de todos os postos de trabalho e a continuação da atividade, mas a empresa decidiu unilateralmente encerrar as negociações e determinar um valor de indemnizações aos trabalhadores daquela empresa, mesmo contra a vontade dos trabalhadores. Em relação ao futuro das instalações, a solução passará sempre
por outro grupo económico que queira investir na área do vidro e que possa aproveitar aquelas instalações, mas estamos sempre aqui dependente dos contactos que o Governo manterá também com o próprio Grupo Saint-Gobain, que é detentor do espaço, e nós continuamos a acreditar que é possível responsabilizar o Grupo Saint-Gobain, o ónus social que teve em todo este processo e que deve ser parte de uma solução para aquelas instalações e não criar entraves e mais problemas em todo este processo. Depois falou da licença da produção de vidro plano. É verdade, esta empresa, ao adquirir a antiga Covina, mais importante do que adquirir os equipamentos, as instalações, os trabalhadores daquela empresa, adquiriu a única licença de produção de chapa de vidro plano que existe em Portugal, que era pertence da antiga Covina, e deste ponto de vista colocou-se numa posição monopolista em relação ao domínio do setor do vidro no nosso país, e ao longo dos anos foi destruindo todo esse aparelho produtivo que era a herança da Companhia Vidreira Nacional, com o encerramento primeiro da Saint-Gobain Glass, depois da Saint-Gobain Solar e a Covilis, e agora em 2021 com o encerramento da Saint-Gobain Securite. Depois perguntou se haveria investidores interessados. Essas respostas acho que cabem ao Ministério da Economia, que tem a sua rede de contactos com diversos grupos económicos. Nós sabemos que já foi transmitido que há interesse, mas uma coisa são as possibilidades e os interesses, depois o que era necessário da nossa parte era concretizar todas essas possibilidades em projetos concretos que permitissem uma solução alternativa de emprego para este conjunto de trabalhadores. Depois o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do PSD, tem dúvidas em relação à justificação económica. Pronto, nós partilhamos dessas dúvidas, nós continuamos a considerar que o que está aqui em causa foi uma decisão estratégica da parte da multinacional francesa em deslocalizar a produção desta atividade para outras empresas do grupo Saint-Gobain. Até tínhamos aqui, eu tenho aqui apontado, nomeadamente de um dos setores da nossa fábrica, o tal setor que produzia vidros para caminhões, autocarros, transportes públicos. Olha, antes da empresa anunciar este despedimento coletivo, a empresa tinha ganho um concurso para mudar todos os transportes públicos da cidade de Paris. Só este projeto permitia a este setor desta empresa trabalho para mais de 10 anos. Com o encerramento desta empresa, perderam o principal cliente, que era a Irizar, porque a outra unidade que produz este tipo de vidros, com estas características, que é a Itália, não consegue produzir tecnicamente estes vidros, porque é um produto muito específico e não consegue satisfazer as necessidades deste cliente, e infelizmente o Grupo Saint-Gobain acabou por perder este cliente, que era o mais importante do setor dos transportes públicos e autocarros e caminhões. Referir que os trabalhadores deste setor específico da Saint-Gobain Securite Portugal, de janeiro até junho, atingiram o limite máximo previsto no acordo de empresa de horas extraordinárias efetuadas para satisfazer os desenvolvimentos e estes novos produtos que tinham sido ganhos. E tudo isto foi desbaratado com a decisão do encerramento da Saint-Gobain Securite Portugal. Referiu também, em relação aos apoios públicos, é verdade que o Grupo Saint-Gobain, no seu geral, aqui em Portugal, as diversas empresas receberam vários e bons apoios públicos de Portugal para se manterem em atividade aqui no nosso país.
Concretamente, a Saint-Gobain Security de Portugal apenas recebeu, e o apenas entre aspas, porque ainda foi um bom apoio do layoff simplificado, com a perspectiva não de encerrar no ano seguinte, mas de garantir aqui uma almofada de apoio, quer às empresas, quer aos trabalhadores, que permitissem a continuidade da sua atividade. Dizer também em relação às soluções de trabalho alternativas que a administração referiu que tinha arranjado para os trabalhadores. Elas ou são fora do contexto familiar, as outras empresas que os trabalhadores poderiam continuar, ou seriam no norte de Portugal ou em Espanha, fora do contexto familiar dos trabalhadores desta empresa, ou então na região do Concelho de Loures e do Concelho de Vila Franca, mas com direitos e condições substancialmente inferiores àquilo que os trabalhadores oferiam na Saint-Gobain Security. E todo esse conjunto de possibilidades não passam de meras possibilidades, porque não sendo soluções semelhantes àquilo que os trabalhadores tinham, é um fator de inibição dos trabalhadores poderem aceitar todas estas propostas alternativas de emprego. Referiu que o PSD também vai efetuar contactos com o Governo para saber todo este processo. Pronto, acho que é positivo. Todo o Ministério da Economia, neste caso, é que poderá ter aqui uma palavra a dizer num projeto alternativo, uma solução alternativa que permitisse a continuidade da atividade do ramo do vidro ali naquela unidade, passando sempre por uma requalificação profissional dos trabalhadores, mas era uma maneira de garantir que não se desperdiçava o know-how e a experiência acumulada daquele conjunto de trabalhadores que, caso contrário, se ficarem na situação de desemprego, é mais umas qualificações que o país desperdiça quando existe necessidade de termos no nosso país a fixação de trabalhadores qualificados. Depois o senhor deputado do Bloco de Esquerda referiu que a estratégia do grupo é contrária ao interesse nacional. Concordamos também com esse tipo de análise. Acho que os interesses da multinacional francesa nada têm a ver com os interesses do país e o nosso país não pode continuar refém de interesses contrários ao desenvolvimento económico nacional. Depois referiu que o quadro legal permite os despedimentos. Eu iria mais longe, permite despedimentos e permite despedimentos baratos, com as alterações que foram introduzidas à lei. Hoje em dia é fácil despedir e é barato despedir, por isso é que temos um conjunto, nós hoje estamos aqui a falar da Saint-Gobain Security de Portugal, mas há um conjunto de diversas empresas que a reboque da pandemia iniciou processos de despedimento coletivo, é porque consideramos que é fácil e é barato despedir em Portugal e daí a necessidade nesta Casa, de se reverem as leis quer dos despedimentos, quer muitas das normas gravosas que ainda constam do Código de Trabalho, que ainda temos como herança do tempo da Troika e agora, felizmente, virámos a página. Estamos numa situação de crescimento económico, aqui interrompido por este período da pandemia, bem sabemos, mas estamos num período de crescimento económico e nada justifica a manutenção da legislação laboral com o traço característico da Troika, na altura do governo do PSD, mas também com a concordância do Partido Socialista. Depois referiu que a atuação do Governo ficou aquém do necessário. Também concordamos. Acho que em tempo útil o Governo não atuou no sentido de salvaguardar a manutenção da atividade daquela empresa e não sendo isso possível, porque não se atuou a tempo, mas isso só o próprio Governo poderá referir que contactos fez
para tentar salvar esta empresa, ou se não fez, isso terá que ser sempre o Governo a responder. Nós achamos é que agora estamos numa fase diferente, estamos numa fase em que temos que encontrar soluções que permitam o aproveitamento daquelas instalações e destes trabalhadores altamente qualificados. Depois referiu da necessidade da alteração das leis do trabalho. Bem no sentido daquilo que já dissemos e continuamos a considerar, enquanto Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, que nada justifica a manutenção das leis do trabalho, ainda com o traço da Troika. Acho que nós devemos ser um país avançado nas leis do trabalho e não um país retrógrado deste ponto de vista, que permita um ambiente saudável, quer ao investimento, quer ao crescimento económico sustentável e que proteja quer os trabalhadores, que é a parte mais fraca do trabalho, quer também as empresas que realmente queiram apostar neste país e queiram fazer parte do desenvolvimento económico de Portugal. Depois a senhora deputada Alma Rivera disse que este processo é um crime económico e social e que destruíram a Covina. É correto, esta era a única parte que ainda restava em atividade da antiga Covina. A multinacional francesa primeiro destruiu e encerrou a atividade da Saint-Gobain Glass, não reativando o forno que permitia a construção a produção de vidro plano para as chapas de vidro, quer para o setor automóvel, quer para a construção, quer para os painéis solares. Isso levou também ao encerramento da Saint-Gobain Solar e da Covilis e, no caso da Saint-Gobain Securite, fez com que os custos da matéria-prima ficassem mais elevados e que, por essa via, a empresa diminuísse a sua rentabilidade e pôs até em questão a viabilidade da empresa, como se veio a verificar agora, quer primeiro com o despedimento coletivo em 2013, quer agora com o despedimento coletivo de 2021, e nesse sentido nós continuamos a considerar que a empresa, se o grupo Saint-Gobain quisesse, a multinacional francesa, a nossa empresa, a Saint-Gobain Securite Portugal, tinha todas as condições de ser viável, porque as condições para ela não ser, entre aspas, viável, foi o próprio multinacional francesa que as criou para depois poder justificar todo este processo. Depois disse que tudo isto era inaceitável. Eu diria mais, nós da nossa parte, nós consideramos isto inaceitável e criminoso. Isto é um crime que estão a fazer à economia do nosso país e deve servir de alerta de todos os grupos parlamentares e do governo deste país a maneira como se atua economicamente no nosso país. Depois referiu que o governo devia intervir enquanto era tempo, concordamos. Não sei se o fez, se não, e só os responsáveis do governo da República Portuguesa é que poderão responder a essa questão. Nós também consideramos que não, e depois todo este processo, curiosamente, coincidiu com um período de campanha eleitoral para as eleições autárquicas e nós notámos desde a primeira hora que o Governo tinha dificuldade em se envolver e intervir enquanto era tempo útil para junto da Saint-Gobain, ver das condições, da possibilidade de passassem pelo não encerramento da atividade e pela manutenção de todos os postos de trabalho. Infelizmente isso não foi concretizado e agora estamos numa fase de se encontrarem soluções alternativas ao emprego ali para a continuação da atividade naquelas instalações, com outro, dentro do setor do vidro à mesma, mas com outro destino diferente. Mas pronto, isso também, essa parte caberá ao Governo de dar as respostas necessárias para todo este processo, para não se desperdiçarem aqui capacidades e de know-how e de experiência acumulada destes trabalhadores que são altamente qualificados no ramo do vidro.
Depois perguntou o que podemos fazer. Eu acho que, enquanto Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira e representante de trabalhadores da área industrial do ramo do vidro em Portugal, acho que o PCP e outros partidos têm a responsabilidade de criarem as leis que impeçam a possibilidade destas multinacionais de cometer estes crimes económicos e sociais, não só aos trabalhadores desta empresa, quer à economia da região do Concelho de Loures, mas essencialmente à economia nacional, que está aqui em causa, foi posta em causa pela multinacional francesa, com este processo de despedimento coletivo e encerramento da atividade, em último caso, põe até em causa o próprio interesse nacional, e é isso que temos andado sempre a referir e vamos referir até à exaustão, e acho que os nossos governantes, que deveriam ser os primeiros a defender o interesse nacional, acho que não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para cautelar a não consumação deste crime económico e social que a multinacional francesa, infelizmente, aplicou aos trabalhadores desta empresa. Muito obrigado. Muito obrigado. Esgotamos os nossos tempos para esta audição do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira. Apenas referir que a situação e o processo de despedimento da Saint-Gobain tivemos hoje todo o dia, começamos de manhã, terminamos já muito com o sol posto, terminamos de noite. Hoje tínhamos já ouvido, como referi, a administração da Saint-Gobain. Hoje, desde as 10 da manhã até à noite, ouvimos a Comissão de Trabalhadores, os sindicatos de trabalhadores do setor e, portanto, resta-me agradecer, e a Federação, sim, do sindicato, resta-me agradecer a todos, em particular ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, pela presença e pela intervenção e contributo que aqui nos deixaram. Também muito ao Sr. Pedro Milheiro, que nos acompanhou aqui desde de manhã até à noite neste trabalho, e, portanto, saudar este vosso esforço e empenho. E agradecer também a todas as senhoras e senhores deputados. Assim sendo, terminamos os nossos trabalhos e desejo a todos uma boa noite.